Olá, tudo ok? Estamos aqui para mais um episódio do OKCast, o podcast da OK Fechado. Hoje, com muita alegria, a gente está fazendo uma série de entrevistas com profissionais que serão nossos parceiros no nosso mais novo projeto que está saindo do forno, a OK Acelera. Para quem ainda não conhece o OK Fechado, nós somos uma plataforma de soluções imobiliárias. Cada solução que nós fomos desenvolvendo foi justamente para completar toda a complexidade de soluções que o profissional da construção civil tem, que o cliente da construção civil tem, todo o desafio que ele tem quando vai construir, quando vai comprar, quando vai vender, quando vai contratar profissional. E é por isso que o nosso foco é esse. Vimos uma dor, a gente vai encontrar uma solução e a gente lança isso e traz aqui para vocês. Construímos isso junto com profissionais da área e esse é mais um projeto que nós estamos construindo junto com profissionais da construção civil, da engenharia, da arquitetura, do design de interiores. Vou lembrar vocês dos nossos serviços e eu convido você a conhecer a nossa plataforma e já fazer uso do que a gente já tem à disposição para você. Entra na nossa plataforma, na okfechado.com.br e lá você vai encontrar imóveis para comprar, para alugar. Se você é proprietário de imóvel ou se você é corretor, construtor ou dono de imobiliária, você pode anunciar os seus imóveis na nossa plataforma por valores muito acessíveis. Você vai ter um serviço de marketing de qualidade. O teu imóvel vai ser visualizado pelas pessoas e você vai se conectar ao cliente ideal. Se você é prestador de serviço, nós temos um serviço gratuito de divulgação do seu trabalho. Nós temos uma área de prestadores de serviço de todo o Mato Grosso, onde você pode entrar e se cadastrar gratuitamente, colocando lá as suas redes sociais, o seu endereço na internet e o seu WhatsApp. O mais fantástico dessa ferramenta, tanto do anúncio de imóveis quanto de profissionais, é que você pode fazer isso tudo sozinho. E você também é conectado direto com o seu cliente. Se você é profissional e deseja mostrar o seu serviço como construtor, encanador, eletricista, gesseiro, decorador, corretor, você divulga os seus serviços com a gente, o cliente vem até a nossa plataforma, nós atraímos o cliente, ele encontrando você, ele vai clicar direto no seu WhatsApp e vai falar com você. É muito simples, é muito prático e tudo que nós fazemos aqui é para simplificar a vida de todos na construção civil, no imobiliário, ok? E hoje nós vamos falar da OK Acelera. O que é o OK Acelera? O OK Acelera é uma solução que veio de uma dor dos nossos clientes. Nós, quando visitamos os nossos clientes, quando oferecemos o serviço, eles falam muito a seguinte frase. Eles dizem assim: se você resolver o meu problema de mão de obra, eu vou ficar muito feliz. E isso é muito importante para a gente agora, resolver o problema da mão de obra para os profissionais da construção civil. Quem oferece um serviço tem os seus desafios, quem contrata tem os seus desafios e a gente sabe desses desafios de cor. Então, nós estamos lançando agora uma plataforma educacional que vai oferecer educação para profissionais, desde o pedreiro até o engenheiro. E nós começamos esse trabalho de uma maneira básica, compartilhando conhecimento. E hoje eu estou aqui com mais uma convidada desse episódio, que vai também compartilhar uma solução para desenvolvimento pessoal. Quando nós começamos a criar a grade de conteúdos, a gente já pensou, vamos estar tratando de seres humanos. Então a gente precisa trazer isso de uma maneira completa. E o desenvolvimento pessoal não passou despercebido da gente. Nós então pensamos, precisamos ter também algo que traga desenvolvimento pessoal, humano. Então não adianta apenas olhar para o lado técnico, a gente precisa também cuidar da pessoa, do ser humano que está ali com os desafios técnicos para resolver, mas é um ser humano como qualquer outro e ele vai precisar olhar um outro lado que às vezes ele não olha. E a gente trouxe isso também, esse vai ser um dos diferenciais da nossa plataforma, o desenvolvimento humano. E para isso hoje eu tenho aqui uma convidada que é dessa área de desenvolvimento humano, que também decidiu contribuir com o desenvolvimento humano, com as pessoas, entendendo que o ponto principal é o eu interior.
que quando a gente olha pra gente, pra dentro primeiro, fora vai ficar melhor. É isso mesmo, Ellen? É isso. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E é isso mesmo que eu acredito, que tudo aquilo que eu quero ver transformado, melhorado do lado de fora, essa melhora precisa acontecer partindo de dentro. Muito bom, é uma perspectiva quase não pensada, né? Porque é da natureza humana o olhar o externo, o que você tem, quanto você tem, o que está visível do lado de fora e não quem você é. E muitas vezes o que a gente precisa de conhecimento técnico, isso gera muita ansiedade, a gente busca crescer e procurar se desenvolver por aí, bastante na parte técnica, na maioria das vezes em detrimento da parte pessoal. E esse é um grande equívoco, porque aquilo que a gente é como pessoa trouxe a gente até onde a gente está. Para a gente ir daqui para frente, não é só habilidade técnica, a gente precisa ser uma pessoa que acompanha esse crescimento que a gente quer ter. E aí que entra o desenvolvimento pessoal, e é por isso que eu sou tão apaixonada por essa área, porque eu vivo muito e vejo a diferença que isso faz na minha vida. Com certeza, e assim, realmente vai ser para o pessoal da área técnica, né? Justamente por eles já virem na sua jornada, já serem mais das exatas, como dizem, né? Então, é como se fosse mais matemático, fosse mais cartesiano e deixa de ter que ter um olhar humano. E eu chego a crer que esse é o motivo de nós termos tanto problema nessa área da construção civil. Porque se esquece do humano. Não sei se faz sentido para você isso. Faz total sentido. E eu lembro da primeira conversa que nós tivemos e que você disse que uma das coisas, um dos grandes desafios dentro desse segmento da construção civil é que são processos longos, muitas vezes de longo prazo, né? Envolvem projetos grandes, investimentos grandes e muitas vezes para as pessoas envolvidas, em algum ponto o processo acaba se tornando penoso. E a hora que você falou, eu pensei, gente, e tem tanta coisa para extrair de dentro, para tornar esses processos mais leves e mais prazerosos, porque na construção civil trabalha-se o tempo todo com sonho, com propósito de vida. É a construção que vai abrigar o sonho da pessoa, a família da pessoa. É o que representa uma grande conquista. Então, tanto quem está para servir, está servindo para materializar o sonho da vida de alguém. Quem vai usufruir disso, quem está investindo nisso, está ali. Aquele momento de investir numa construção civil representa muita evolução pessoal, muita conquista. Então, tem um propósito muito grande em tudo isso. Só que o propósito está lá, mas se as pessoas envolvidas não olham para ele, não se conectam com ele, vai ficando tudo cansativo. É como mudar o foco da atenção, sabe? O foco da atenção está aqui no que está difícil, no que está penoso, no que é complicado. Só que tem um propósito lindo por trás de tudo isso. E se você simplesmente distribuir o olhar, você consegue equilibrar melhor os seus sentimentos sobre toda a situação. E é essa que é muito a proposta do meu trabalho. Principalmente pelo que esse tipo de conhecimento, esse insight, esse despertar proporcionou na minha vida mesmo. Exato. Você colocou assim de uma maneira perfeita, porque é isso mesmo. Se você olhar apenas o lado externo, você vai esquecer que tem um ser humano ali atrás, né, por trás, que ele tem suas expectativas, que ele tem particularidades e que você não pode tratar todo mundo igual. E como trazer isso quando a crença é de que você é cartesiano, de que você olha custos, de que você olha isso, que você olha só a parte complexa, não vamos usar a palavra difícil, né? Porque, na verdade, difícil é aquilo que não é bem trabalhado, fica difícil. Pode ser mais complexo, mas sem ferramentas, sem conhecimento, daí fica difícil, né? De se fazer. Mas a complexidade, ela diminui quando você olha de maneira mais profunda para tudo, olhando mesmo todo um contexto. Eu gostei muito dessa sua colocação. E você comentou aí que você também passou, né, por uma situação de experiência prática, né, e você até viu mesmo como a gente se sente, porque aí nós temos muitas de você, né? A gente encontra muitas de você, assim, que são pessoas que têm um sonho, têm um desejo, querem criar um cantinho, querem criar um lugar e passam por um perrengue, né? A hora que fica pronta, daí, se você não tiver muita
muita centralidade, você fala, nossa, não valeu a pena, né? Porque perde o gosto por aquilo que foi feito de tanto trabalho que tem, né? De tanto problema que tem. E você, olhando para isso, Ellen, então você acredita mesmo que esse olhar interior ajuda muito a evitar que os perrengues que você passou, por exemplo, as dificuldades que você passou e que todo mundo passa quando resolve construir, podem ser menores? Com certeza, porque não é o perrengue só referente à situação. O que vai fazer a diferença no perrengue que eu vou passar é a minha postura diante da vida. Então, como eu comentei para você, eu passei recentemente uma experiência de uma reforma na minha casa. Eu quis transformar o ambiente todo, era uma coisa que eu queria muito, e eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha assumido a responsabilidade toda de realizar um projeto desse, que foi, eu pensei que seria em 15 dias, foi feito em mais ou menos 3 meses. Então foi assim, muito aprendizado. Com certeza teve situação que deu errado, tipo, sabe, de pré-instalar um pergolado numa parede, de repente a parede quebrar ali um pedaço, a gente descobrir um problemão e ter que fazer uma coisa com a qual não estava contando, e aí uma prestação de serviço que a gente confiou e aí depois não deu certo, a gente precisa lidar com essa situação. Então, assim, sem contar o orçamento, né? Que a gente se planeja com valor e depois os imprevistos vão surgindo, o valor dobra, às vezes até mais que dobra. Só que todas essas situações, elas são oportunidades de aprendizado. E como eu já venho me propondo, né, me dispondo a autoconhecimento e desenvolvimento pessoal desde quando eu conheci e comecei a trabalhar com isso, que eu posso te contar depois quando é que foi, como foi, mas com a prática de um princípio para a vida, ele acaba ficando natural, incorpora a nossa vida mesmo. Então eu tenho já o mindset bem voltado para o aprendizado em todas as situações. Então, quando aconteciam esses perrengues durante o período de reforma, e imagina uma reforma dentro da casa, morando na casa e trabalhando em home office. Então, super desafiador mesmo para a rotina. Mas a primeira coisa que eu me questionava era assim, o que eu preciso aprender com isso que está acontecendo aqui? O que eu preciso aprender em relação à minha postura diante da contratação de prestação de serviço? E eu ficava o tempo todo fazendo assim, autoanalisando a minha postura diante dos prestadores de serviço que estavam envolvidos, a minha postura diante da minha organização, do meu planejamento para fazer, o quanto eu estava sendo capaz de me adaptar a uma rotina completamente diferente, manter viva a consciência de por que eu estou fazendo. Tá horrível agora, porque a primeira parte tá tudo feio, né? Quebra tudo, e aí quando mais gasta, a gente vê o orçamento indo e as coisas bonitas não estão chegando, e eu falava pra arquiteta assim, eu não vejo a hora de comprar tinta, porque eu quero ver isso aqui ficando colorido, e a gente só tá comprando essas coisas e tá tudo bem caótico ainda aqui. Mas é esse o exercício, de se manter conectado ao propósito. Olha, isso representa uma grande conquista, é o fruto do meu trabalho, eu finalmente pude me programar para realizar isso aqui. E essa parte feia, tudo quebrado aqui, é uma parte do processo, é necessário desconstruir para construir de novo. Isso é uma metáfora para a vida também, porque na vida a gente também precisa desconstruir para depois construir de novo. E aí lembrar que tá tudo assim agora, esse é um período, depois isso vai passar, e o melhor que eu posso fazer é aprender com tudo que essa situação tem para me ensinar. E assim foi, então assim, nossa, o quanto eu aprendi, com certeza, uma segunda experiência de reforma, até quando eu for realizar o sonho de construir a minha casa do jeito que eu quero, que é por isso que eu tenho trabalhado agora, a experiência vai ser muito melhor por causa dos perrengues com os quais eu aprendi nessa. E isso é princípio aplicável a tudo na vida. Então eu gosto sempre de trabalhar com isso. Qual é o princípio por trás da coisa? Porque quando a gente vive uma experiência e consegue identificar quais são os princípios que colaboram para o nosso crescimento dentro dessa experiência, esses mesmos princípios se aplicam a todas as outras. Então, tipo assim, eu aprendi sobre a necessidade de desconstruir para construir de novo numa reforma. Quando eu precisar fazer isso com as minhas próprias crenças, quando eu precisar fazer isso para reinventar o meu trabalho, os princípios são os mesmos. Uau, que simples, né? Simples. Muito simples. E como nós estamos, nosso público principal nesse momento são acadêmicos recém-formados, profissionais recém-formados, a gente está começando mesmo com a base de quem ainda
precisa conquistar um espaço no mercado de trabalho, na sociedade, no segmento, né? E isso que você está falando faz todo sentido para esse profissional nessa etapa da vida, né? Que é olhar para o que ele vai fazer, olhar para a carreira, olhar para o posicionamento dele, olhar para as relações que ele vai estabelecer a partir de agora, né? Porque vamos pensar o acadêmico. Então, nós temos lá um grupo de estagiários, nós temos um programa de estágio, e o estagiário, ele está só preocupado com o TCC, nesse momento, com os prazos da faculdade, ele ainda está nessa fase de preocupação com o TCC, com os prazos da faculdade, com as provas, com como lidar com os professores, como lidar com isso, e ele ainda vai entrar na fase de posicionamento, né? Então, a metáfora que você usou foi muito pertinente, né? Se a nossa galera prestar atenção só nisso, já vai ficar a mensagem mesmo, né? O pontapé inicial para qualquer desafio que você tem a vencer é isso, né? Olhar para isso. O que eu posso aprender com isso? E aí o que eu aprender, o quanto isso, aonde isso vai me levar? Porque tem uma questão em relação ao conhecimento que eu defendo muito, né? Eu sou uma apaixonada assim por conhecimento. Pelo meio educacional, porém a palavra educação, ela ainda é uma palavra que as pessoas só veem como a educação formal. Então eu só estou me educando, eu só estou aprendendo se eu estiver ou matriculada num curso, numa escola, em algum lugar, e eu não me posiciono, não tenho esse mindset de aprendizado como você falou, né? Um mindset de, né, uma mentalidade de o que eu posso aprender? Que essa pergunta esteja o tempo todo aqui. O que eu vou aprender com isso aqui? O que eu preciso aprender para superar isso? E um programa de aceleração de carreira, ele tem como substrato, né, principal o conhecimento. O que nós vamos levar é isso. Levar uma informação, ela será transformada em conhecimento, será transformada em experiência. E a experiência é que vai ser a base, né, para o próximo passo. Porque com a informação você sabe, com o conhecimento você sabe como fazer, e com a experiência você realmente tem o fato, né, daquilo que você faz. Então eu creio que é muito simples por isso, né? Se todo profissional em qualquer fase da sua vida, ele olhar para isso, com esse valor, com essa mentalidade, né, para a aprendizagem. É que às vezes fica difícil olhar quando a gente tem demandas urgentes para atender, né? Assim como na vida, tipo, se a gente tem, graças a Deus, temos as nossas necessidades básicas supridas, aí a gente fica mais disponível, né, para procurar crescimento pessoal e as outras coisas, mas o básico tem que estar suprido. Então eu entendo que esse público específico do qual você falou, que está ainda com a pressão do TCC, com a pressão do estágio, com a pressão de conseguir um emprego, de conquistar o espaço, é compreensível que a ansiedade roube a presença e a disposição, a energia para se dedicar ao desenvolvimento pessoal. Só que é muito necessário e vale a pena fazer o esforço para administrar, para gerenciar a energia e deixar aqui para a necessidade básica, para o que precisa ser cumprido, mas investir um pouquinho de energia também no autodesenvolvimento, porque daí você vai conseguir potencializar aquilo que você precisa cumprir. E a hora que você falou, eu me lembrei de um evento que eu vou fazer um workshop num evento de uma multinacional na semana que vem. E a diretora comercial, que foi quem me contratou para levar esse evento lá, esse workshop lá, ela participou do desafio que eu estou fazendo no meu Instagram, Desafio Um Mês para Viver, que é totalmente voltado para desenvolvimento pessoal. E ela foi minha cliente uns anos atrás, quando eu trabalhava como coach e analista de perfil comportamental. E ela foi um dia no desafio e falou: Ellen, vai ter um evento da nossa empresa em Cuiabá e eu quero muito que você leve esses temas. Eu quero uma participação sua. E quando a gente fez a reunião para conversar, ela falou: eu fiquei até surpresa, né? Porque é uma multinacional do agronegócio. Eu pensei, bom, vamos entender o que você quer que eu leve. Ela é exatamente isso que eu quero. Eu não quero metas, eu não quero venda. Eu quero desenvolvimento pessoal, eu quero a consciência de ter um propósito atrelado àquilo que se faz. Eu quero a consciência disso tudo que você está trabalhando no seu desafio. Uma diretora de uma multinacional de agronegócio no Mato Grosso. Então, o que isso ficou... que assim, eu achei surpreendente, mas encantador.
A visão dos grandes líderes hoje no mercado de trabalho está muito voltada para o desenvolvimento pessoal. E o que ela disse, ela ainda reforçou para mim, falou assim, olha, hoje as habilidades técnicas, todo mundo entende, as grandes empresas entendem que as habilidades técnicas são perfeitamente treináveis. O que nós queremos, o diferencial que nós queremos, são as habilidades comportamentais. Exatamente. Então, não tem como, não é sábio, não é inteligente focar só na habilidade técnica em detrimento das habilidades comportamentais. O desenvolvimento pessoal tem que ser priorizado porque ele ajuda a melhorar o desenvolvimento técnico. Exatamente, com certeza. E você falou 2 pontos aí interessantes que também eu defendo muito, que é você fazer o esforço e investir. Investir para ser uma pessoa melhor. Porque existe também a crença de um determinismo, né? De que você é assim que tem que ser, e isso engessa muito tudo, né? Uma mentalidade assim engessa tudo, não há evolução, não há progresso, né? Então é preciso mesmo eliminar esse determinismo e principalmente abraçar a riqueza de ser humano, né? Não tem como explicar o potencial que um ser humano tem, ao mesmo tempo que não tem como explicar o que ele faz com o que ele tem, né? É difícil de explicar o que ele faz com o que ele tem, quando todos temos o mesmo potencial, ou seja, a gente tem a mesma capacidade, a mesma condição, ela às vezes em níveis menores. E aí pensando um ser humano, matéria, espírito, corpo, emoções, esse conjunto de tudo é o que muda. O nível, a experiência de cada um é o que muda. Mas o potencial todos têm, né? O nível é que muda. E às vezes ele vai precisar de uma ferramenta diferente para desenvolver, ou de algo diferente para desenvolver, para poder ser tudo que um ser humano pode ser. Mas ele pode. E a gente vê casos, né? E mais casos por aí. E aí uma coisa, né? Quando você falou da sua surpresa, eu penso assim, como isso de fato assim, é real, que independente do segmento, independente do tipo de negócio, do tipo de pessoa, independente do estágio, se é no nível operacional, se é no nível gerencial, se é no nível de gestão, de donos e de empreendedores e empresários, todos são pessoas. Todos são pessoas. E essa questão de o potencial, a capacidade, as condições, isso varia muito, né? Porque muda a realidade da pessoa, muda a circunstância dela, muda aquilo que ela tem. E o que eu vejo que muda é assim, o ponto de partida, sabe? Onde começa a corrida de cada um muda. Mas eu tenho trabalhado muito isso no desafio que eu me propus a fazer e estou trabalhando lá no meu Instagram nesses 30 dias com o propósito de viver mais intensamente, procurando ter menos arrependimento. Nossa, eu tô super com frio aqui. Dá uma esquentada e depois esfria de novo. Mas eu gosto sempre de nichar, porque se a gente escolher um nicho e trabalhar com o básico, dentro dele, a gente já consegue uma grande transformação. Então, sem abstrair muito em pensar o propósito da minha vida nesse universo, porque eu tô aqui, quem sou nesse universo todo, não, vamos entender quem você é no meio que você tá, no meio que você tá, quem você já pode ser, nas condições que você tem, sem fazer nenhum juízo de valor sobre outras pessoas, mas pensando assim, só com quem a gente está falando, o público que a gente está alcançando nesse momento. Pessoas que têm integridade física, mental e intelectual, porque são todos que estão terminando uma graduação de um curso de um certo status, né? Sim. São todos que estão em condições de se capacitarem mais, porque estão buscando esse conhecimento além da graduação. São pessoas que têm clareza de que precisam se desenvolver, né? Então, só aqui, só dentro desse grupo com o qual a gente está falando, realmente, todo mundo está começando a corrida profissional a partir do mesmo ponto agora, né? Daqui para frente, está todo mundo no mesmo ponto, terminando uma graduação, indo atrás de uma oportunidade. Então, os recursos de que cada um vai precisar
Eles podem ser diferentes, mas tem uma infinidade disponível ali para todo mundo se desenvolver. E essa consciência de que é muito necessário se desenvolver como pessoa para conseguir crescer como profissional, ela é muito necessária, ela tem que estar aqui no ponto de partida, entende? Exato. Como tem que pensar assim, micro resultados, micro transformações. Porque também às vezes não há uma transformação porque espera-se chegar à perfeição, né? E aí existe também isso de pensar que a perfeição é um pacote só e você instala de uma vez só, né? E não é. É nas pequenas mudanças que você faz, nos pequenos hábitos que você instala. E a instalação de hábitos é uma coisa que também ainda não é muito palpável, né, para muitas pessoas. A instalação de hábitos e a eliminação, né, de hábitos, a eliminação. Nós tivemos uma reunião com o nosso grupo a nossa turma dessa primeira edição do programa de aceleração de carreira. E foi uma reunião para ouvi-los mesmo, porque já estão há 2 meses e meio de programa. Então nós gostaríamos, né, nós fomos para ouvi-los, quais eram os desafios que eles tinham, o que mais a gente poderia contribuir e tal. E aí vem as justificativas, né? Eu não fiz isso por causa daquilo, eu atrasei isso por causa de não sei do que. Mas é que para mim é isso, para mim é aquilo. Mas como a gente está num ambiente de construção, eles sabem que estão justificando, né? Eles sabem, estão conscientes que é uma justificativa, desculpa, né? É uma desculpa, mas eles só não interviram nisso também antes porque estava fluindo, né? Estava deixando solto. E até isso é uma desculpa também, né? Não foi cobrado, não sei o quê. Se tivesse mais cobrança, se fosse presencial, se fosse não sei o quê, né? Então, assim, é uma tendência que a gente tem de justificar para não investir esforço em fazer o que tem que ser feito. E como você disse, né, o foco total. E aí a gente entra aí, né, na habilidade de gestão de tempo, gestão de si, gestão das escolhas, que são processos que devem ser conscientes, né? Principalmente para esse grupo que, como você falou, é um grupo que tem todos os recursos, praticamente. Sim. Começa lá no princípio da autorresponsabilidade, né? A consciência de não precisar ser cobrado para fazer aquilo que você entende como importante para você, para o seu desenvolvimento, para a sua carreira. Não precisar de motivação para fazer aquilo com que você se comprometeu. Se é um compromisso, você vai fazer pelo compromisso. E eu vejo que muitas pessoas criticam isso e falam, mas aí a pessoa só vai produzir também não é assim. Eu acredito que é assim sim, que a gente está aqui para ser útil sim, a gente está aqui para servir sim, a gente está aqui para fazer o que a gente tem que fazer. E enquanto a gente se mantém em movimento para fazer o que tem que fazer, quando a gente precisar, a gente descansa. Quando a gente precisar, a gente para. Mas não estagnar, sabe? Parar um pouquinho e descansar é muito diferente de estagnar. Sim. E principalmente, ainda nessa perspectiva de nichar, falar com um grupo de pessoas e promover a transformação aqui dentro dessa realidade. Principalmente pessoas que acreditam em Deus. Se a pessoa acredita em Deus, ela acredita que existe um propósito na vida dela, ela acredita que ela é filha de Deus. Então, qual é o posicionamento dessa pessoa perante essa identidade de filho que essa pessoa tem, que recebeu ali de Deus várias coisas e que uso ela tem feito dessas coisas, que são os dons, né? Seja dom, talento, habilidade, como quiser chamar, a fonte é a mesma. Quem acredita em Deus recebeu isso de Deus. Então, como você tem honrado isso, usando isso em seu próprio favor e em favor de outras pessoas? E aí, mas eu não sei como fazer, tá tudo muito complicado, muito difícil. Isso é o maior sinal de que precisa ter autodesenvolvimento. Ainda mais, entende? né? Então, o que eu preciso fazer para que eu consiga, então, honrar melhor a posição que eu ocupo na vida? Essa consciência que eu acredito muito que precisa ser desperta e que fez muita diferença na minha vida depois que eu consegui despertar ela em mim. Quando você usa a palavra honrar, eu acho muito, muito bonito e assim, muito forte isso, e faz todo sentido, né? Honrar a posição, honrar quem você é, honrar o que você recebeu. E então, a desonra quando você é indisciplinado, quando você
fica dando desculpas para as coisas, há uma desonra. E quando você desonra, o que você recebe de volta, né? Então, assim, isso tem esse ponto também, né, que todo ser humano precisa olhar, mas o profissional, que ele se propõe a algo, ele tem que olhar mais ainda, porque ele tem um compromisso naquilo que ele está fazendo, né? Acreditamos nisso também. Inclusive, né, você me fez lembrar o seguinte, né, quando você tocou nesse ponto de que quem acredita em Deus ainda tem um compromisso ainda maior, porque nós somos um país cristão, né? Então nós é cristão que acredita em Cristo, que acredita em Jesus, é assim que a gente se denomina, mas não é assim que nós agimos, né? Não é assim na prática, que não é assim que funciona, né? Vamos à missa, vamos à igreja, vamos à escola bíblica, mas não é assim que nós vemos que funciona. E aí a gente está falando isso nesse sentido, né? De o que a gente fala, mas o que a gente faz. Né? E é assim em relação à saúde, é assim em relação à espiritualidade, é assim em relação aos relacionamentos, né? À família, a relacionamento profissional, a tudo, né? Isso é muito sério. E então eu também acredito que isso é a nossa missão falar isso, né? Principalmente por a gente alcançar, a gente tem o dever de compartilhar como se alcança isso, que esforço que se investe e como se investe, né? A gente tem, inclusive, um dos nossos programas da OK Fechado, dentro dessa parte de desenvolvimento pessoal e profissional, nós temos o 359 Academy. O 359 Academy foi uma dor que nós encontramos dentro das organizações, né, enquanto organização, empresa, né, então empresa constituída com pessoas, processos, finanças, mercado, né, o desafio institucional. E aí, então, nós temos pessoas dentro de empresas e muitas vezes se esquece que a empresa é uma pessoa. Ela tem alma, né? Ela tem corpo, porque você tem o prédio, você tem o negócio, é uma estrutura, uma empresa é uma estrutura. E esse é mais um dos motivos de tantas empresas no Brasil irem à falência, porque não se olha para a empresa como uma estrutura, né? E aí quando nós percebemos, né, que a gente também ia precisar abraçar a dor institucional, a gente criou o 359 Academy. O que é o 359? É assim, as pessoas falam, ok, eu sei que está errado, eu sei que tem algo errado, então eu vou mudar total. Não, mudar total você não pode, porque se você dá um 360, você volta para o mesmo lugar, né? E aí a gente pensou, não pode ser 360, porque para eu exponencializar, para eu crescer, eu preciso dar um giro completo, que muitas vezes tem que ser de 359, mas quando chegar nesse ponto aqui, eu preciso fazer ele de novo, e então exponencializar. E aí a gente desenvolveu o 359 Academy. E dentro do 359, aí tem muitas ferramentas, aplicação de consultoria para negócio, né? E aí o negócio dentro do tripé pessoas, processos e finanças. Aí quando a gente olha para as pessoas, a gente dentro do 359, nós também inserimos um programa de guardião. A gente chama de guardião. Então, o guardião, né, a gente faz um diagnóstico dentro da empresa, verifica quais são os pontos, onde é que está pegando, né? Os problemas que estão aparentes vêm de onde? Vêm de pessoas, vêm de comportamentos. Então, a gente identifica os problemas e começa a trabalhar daí as pessoas aí já com coaching, ferramentas de PNL, com foco no resultado que a empresa espera. Então, o Guardião, o 359, ele é um programa mais assim, específico para resultado, para performance, né? Então, a gente colocou assim, uma das ferramentas que a gente aplica é o Guardião. E aí, 5 áreas da vida: espiritualidade, relacionamento, agora eu vou acabar esquecendo, mas finanças, vou lembrar da saúde e trabalho. Isso. E aí fica assim: segunda-feira é dia da espiritualidade, terça-feira é relacionamento, quarta-feira é saúde, quinta-feira é finanças e sexta-feira é trabalho. E daí, dentro desse formato, cada dia um colaborador, ele é responsável por trazer a mensagem do guardião. Aí ele vem e traz a mensagem na segunda-feira de espiritualidade, na terça sobre relacionamento, e eles vão estudando e aprendendo e ensinando, ensinando um ao outro. É um programa fantástico, né? Só esse guardião na empresa, a gente aplica, né? Ele fez uma mudança assim sensacional, promoveu uma mudança incrível na equipe, no time e nos resultados. A gente teve resultado no departamento comercial de uma das empresas assim que foi 300%.
de melhoria em faturamento, melhora a pessoa, melhorou tudo. E aí esses dias, né, aplicar a consultoria dentro de empresas é complexo porque você entra com um programa, são muitas variáveis, você vai trabalhando isso, trabalhando aqui, uma coisa às vezes desequilibra, outra vai para cima, outra desce, né? Isso é normal, né? E aí o guardião tinha dado aquela baixada, assim, porque daí os envolvidos foi trocando pessoas e foi entrando um, saindo o outro, e o guardião ficou meio bagunçado. O único guardião que não houve alteração foi o da espiritualidade. Aí a gente comentou, a gente falou, olha que incrível, como prova que, então a gente falou, né, vou me desenvolver profissionalmente? Vou me desenvolver como pessoa? Vou, preciso dentro de pessoa e desenvolver o meu espírito primeiro, porque quando eu desenvolvo o espírito primeiro, todas as outras questões se subjugam a isso, né? Sim. Foi isso que ficou muito nítido pra gente, ficou muito nítido, sabe? Porque o guardião da espiritualidade, os temas de espiritualidade foram os que mais nos sustentaram. Foi tão gratificante ver aquilo, porque nos outros aspectos, né, de finanças, relacionamentos, a gente viu muitas melhorias, porém, o guardião da espiritualidade foi assim, ele foi o único que nunca teve, era na segunda, nunca teve uma segunda-feira sem mensagem e tarefa do guardião, e as pessoas sempre davam o mérito é porque naquele dia do guardião tal, eu pensei nisso e resolvi fazer aquilo. E isso foi provocando transformações. Então, assim, né, olha quanta coisa a gente tem visto que há uma negligência, né? Então, havia uma negligência em olhar para as pessoas e desenvolver pessoalmente, e há uma negligência ainda em desenvolver as pessoas emocional e espiritualmente, né? Muito. E então, assim, é muito gratificante a gente estar podendo, inclusive, encontrar profissionais como você que falam isso de uma forma posicionada e segura naquilo que acredita. Né? Naquilo que acredita, vou nichar mesmo e vou dizer, é Deus, vou dizer, é esforço, por quê? Porque há também uma banalização em torno de desenvolvimento pessoal, como se você toma uma pílula e tudo vai ficar bem, né? Então, assim, nossa, quando eu vi o seu trabalho, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, puxa, é exatamente como nós acreditamos, e toca no ponto que a gente também acredita, que é, olha para dentro e olha para bem dentro, e encontra a chama, né? A tal da essência. A tal da essência. Que a gente que fala-se assim, de propósito, de essência, como se fossem coisas muito misteriosas, mas é simples. A minha proposta de trabalho em desenvolvimento pessoal na minha vida e fazendo disso um trabalho também, tem intrínseco o desenvolvimento da espiritualidade. Não dá para separar o espírito da pessoa, porque eu me reconheço como um ser espiritual. Então, quem acredita nisso também, quem se reconhece como ser espiritual, um ser essencialmente espiritual e eterno, que está habitando o corpo para viver uma experiência de vida na Terra que é passageira, mas a essência é o espírito eterno. Se a gente se reconhece assim, se desenvolver enquanto ser humano é muito desenvolver o espírito. E faz todo sentido. Eu sempre bato muito nessa tecla também. Sempre associar uma busca espiritual a qualquer busca que você tenha na vida prática. Por várias razões. Porque isso ajuda a tornar mais leve, isso ajuda a te manter conectado com um propósito, isso te ajuda a persistir, a ser mais constante. Porque às vezes, só pelo que está aqui no mundo físico, só pelo que são as coisas práticas, só pela minha consciência, não vai, tem que ter uma coisa maior que eu. E o que é maior do que eu sempre? O Espírito. Um poder superior espiritual divino que é soberano na minha vida. Então, ter essa conexão com algo mais forte que transcende tudo que a gente consegue compreender e experimentar de uma forma material é muito fundamental também. Sem dúvida, sem dúvida. Você expressa muito bem esses conceitos. Você sabe que a gente, né, eu sou uma estudiosa, uma praticante mesmo, e você expressa de uma maneira assim muito clara e densa, assim, densa no sentido de fundamentada, né? Não é apenas uma motivação, tem um princípio por trás. Eu gosto muito de te ouvir. Antes de ser escritora, eu trabalhava como coach, palestrante, analista de perfil comportamental. E antes disso, como professora. E hoje, consegue entender como está tudo conectado? Tudo foi desconectado. Tudo conectado.
E, inclusive, o meu maior sonho, que era trabalhar como escritora, que sempre amei ler e escrever, eu precisei de muito desenvolvimento pessoal e de sempre associar a minha busca espiritual para tudo na vida. Isso foi uma coisa que sempre foi muito forte em mim, associar uma busca espiritual a tudo que eu vou fazer. Mas, enfim, o meu desenvolvimento pessoal, o meu trabalho com desenvolvimento pessoal me guiaram para onde eu estou hoje. Eu acredito que tudo está certo. E de onde eu estou hoje, escrevendo livros para outras pessoas, além de para mim mesma, e textos para posicionamento de marca, eu tenho planos maiores, eu tenho objetivos maiores, eu tenho sonhos. E aí veio aquela pergunta: o que eu preciso melhorar em mim? O que eu preciso evoluir no meu espírito? O que eu preciso desenvolver em mim para dar os próximos passos? E aí me veio o insight de fazer como um desafio pessoal meu esse desafio Um Mês para Viver, que é baseado num livro dos autores Carrie e Chris Schuch, e eu já tinha lido esse livro e feito esse desafio em outras épocas da vida, mas em cada época a interpretação é diferente e a aplicação vai ser diferente também porque é adaptável a contextos diferentes. Então foi, a princípio, uma busca minha e um desafio pessoal meu. E eu decidi um dia, conversando com uma amiga, tornar isso público. Eu não tinha feito, não fazia ainda lives, né, no meu Instagram, até pela rotina muito corrida de trabalho. E ela falou: amiga, eu sinto falta de ter mais de você. Você, essa aqui, minha amiga, não só a escritora profissional posicionando lá na internet, eu sinto falta de você lá. E aí veio a ideia de tornar o desafio público. Falei: cara, eu tô começando uma jornada pessoal minha agora, me desafiando aqui, eu posso compartilhar isso com as pessoas. Porque uma vez, muito antes do marketing digital e tudo, eu tinha feito isso presencialmente. Sim, com ambiente físico, isso, pessoas. E aí eu decidi trazer, falei: então vou fazer no formato online e convidar. E aí, assim que eu fiz o primeiro convite, a aceitação já foi bem bacana. Várias pessoas quiseram participar do desafio. Foi esse desafio que me conectou com você, com o seu trabalho. Foi uma forma de Deus unir esses propósitos, né? Porque eu acredito muito que Deus une propósitos. E várias outras coisas boas foram acontecendo na minha vida e na vida de algumas pessoas que estão participando também. Com muita prática, porque o aprendizado só transforma quando é colocado em prática. E uma coisa que eu percebi é que vai ter gente que não vai conseguir fazer tudo, que vai desistir no meio do caminho. Sempre tem, já teve, já aconteceu. E isso me remete à questão do autodesenvolvimento de novo. Porque, às vezes, o que parece, eu percebia muito isso quando eu trabalhava como coach. Queixas como falta de disciplina, eu não consigo fazer para mim, eu só consigo fazer para o outro, eu começo e desisto, eu não concluo os meus projetos. Esse tipo de queixa tem raiz lá na autoestima. O meu livro Guia Prático da Autoestima é sobre isso, tem essa proposta. A gente consegue concluir os projetos, cumprir aquilo que a gente se dispõe a fazer por nós mesmos, quando a gente se estima ao ponto de fazer qualquer coisa por nós. Entendendo que ainda que eu queira e eu devo querer fazer pelo outro, contribuir com o outro, ter ações altruístas, mas quando eu me desenvolvo, quando eu cuido de mim primeiro, eu consigo servir ao outro muito melhor. Só que muitas vezes as pessoas se queixam e ficam tristes e desistem das coisas achando: não, falta disciplina, eu sou indisciplinada, pronto, eu não consigo fazer. Quando o que falta, na verdade, é a autoestima. E não dá para se estimar sem se conhecer. Então a pessoa precisa trabalhar a identidade também. E quando ela vai se conhecer, ela precisa acolher a história dela. Precisa conseguir amar toda a história que ela viveu. E amar a história que ela ainda vai construir para ela protagonizar essa história. Então a questão fica muito mais profunda. Por isso eu já estou pensando, já tenho uma surpresa para dar continuidade a esse desafio. Para oferecer esse suporte também. Para quem sentiu essa dificuldade no caminho, sabe? Foi confrontado e falou: não dá, eu não dou conta de fazer isso. Eu não consigo ainda, eu estou sentindo que alguma coisa me bloqueia, eu não sei o que é. Então eu tenho uma proposta para dar continuidade a esse trabalho assim que o desafio terminar. Que maravilha! Isso aí, olha aí. Você que é o que acelera, você que é um acelerado, já sabe que vai ter um subsídio aí, um instrumento ainda mais forte. Eu acredito muito nisso, que tudo que a gente vai entregar é muito valioso, né? Tudo que nós pretendemos entregar através do que acelera, do programa de aceleração de carreira e todos os outros programas que vêm por aí são valiosos. Mas isso de a gente encarar, olhar o ser humano e olhar ele bem lá no fundo, inclusive com esse posicionamento de olha fundo, 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 até encontrar a sua essência,
sem dúvida é um desafio, porque você se posicionar com isso é um ato de coragem, porque a descrença, né, a fé em si mesmo é o nosso grande mal, né, é o mal da humanidade, e a fé em si mesmo e na sua essência, né, é o mal da humanidade, de um jeito muito simples, nós realmente praticarmos mais a fé, o crer em si mesmo, se honrar a própria fé, honrar a si mesmo. E aí, com certeza, a palavrinha básica é autoestima, porque honrar a si mesmo é ter amor também por si. Autoestima é um ato de amor, né? Você se estimar é você se amar. Com né? atitudes, não Com só atitudes, sentimento. exato, não só sentimento. Então, assim, é sensacional. Nossa, então, gente, fica aí o livro. Fala de novo o nome do livro para mim. Guia Prático da Autoestima, o meu, e 1 mês para viver o desafio. Vem ainda a surpresa que já a Ellen vai estar contando para nós. Olha aí que bacana. Ellen, deixa então certinho, que daí depois a gente põe uma legenda. Fala de novo de onde as pessoas te encontram, onde está o desafio, onde tem, né, o seu livro também para venda, para acesso das pessoas. Meu livro está disponível como Kindle na Amazon, no meu site, que é elenkaren.com.br, e o meu Instagram, que é @elenkarenescritora. E aí, com o mesmo nome, me encontra no LinkedIn, no Facebook, mas a presença mais forte é no Instagram e no meu site. Sensacional. Gente, não tem como não desejar uma pessoa dessa na vida da gente. Meu Deus. E o que eu acho incrível nas redes sociais, no digital, é a gente conseguir se aproximar a um nível, né, tão profundo das pessoas. Então não dá para dar desculpa de estar sozinho, porque você tem o poder da escolha de quem você segue. Isso dá um outro podcast também, né? O poder da escolha de quem você deixa entrar na sua vida, tanto nas redes sociais quanto na sua vida, né, presencial, no seu ambiente físico. E esse é mais um tema assim que eu acho que a gente pode conversar muito sobre ele, porque temos escolhas, sempre temos, né, em tudo. O que a gente precisa é colocar intenção nas nossas escolhas, ter clareza das nossas intenções para a gente escolher tudo que a gente vai se permitir absorver, consciente de que o que a gente absorve é o que a gente vai emanar depois. Uau! E ser mais intencionais. Exato, ser mais intencional, exatamente. E é isso, gente, então o papo tá muito bom, nós ficaríamos aqui, né, um tempão, com certeza, dá para ficar mais horas aqui, tranquilamente, mas não vamos cansar a galera também, que, né, tem outras coisas aí para fazer, depois vai ter acesso a esse conteúdo, e aí, siga nas redes sociais, siga o Aqui Acelera. Ellen é uma expert oficial do Aqui Acelera, o conteúdo dela também estará dentro da nossa plataforma, vai ser uma das ferramentas para desenvolvimento pessoal e vocês vão poder contar na íntegra com tudo isso com todos esses fundamentos, esses princípios que a Ellen só pontuou aqui, né? O livro vai ter muita coisa, as lives vão ter muita coisa, muita ferramenta e o curso também vai ter, né? Então, assim, o curso dentro do Aqui Acelera também vai ter. E, Ellen, obrigada mais uma vez. Obrigada pela presença. Eu quero agradecer a Andressa Ferreira, que nos apresentou. A Andressa também é uma expert na plataforma que vai trabalhar fotografia imobiliária. E quando a Andressa falou de você, ela falou, dá uma olhadinha lá. Eu olhei, eu falei, nossa, parece que foi assim, em um envio, empacotado com lacinho, assim, porque eu achei muito pertinente seu posicionamento e tudo mais. E aí fomos, né, analisando, fomos conhecendo, fomos vendo, você veio, entrou com o desafio do mês para viver e eu fui me certificando mesmo de que é isso, você vai trazer... Ela é a amiga que Deus enviou como um anjo para me falar, amiga, eu sinto falta de você, essa é a minha amiga. Quando você falou, eu falei, nossa, parece a Andressa falando. Ela é muito inspiradora. Ela é inspiradora. Você é uma empreendedora, empresária, profissional maravilhosa, além de ser um ser humano incrível. Eu sou muito grata a ela também por essa conexão. Nossa, é isso, né? O interessante de plataforma, e agora eu vou falar de plataforma, que é também um conceito pouco compreendido pelas pessoas de modo geral. Que a plataforma nada mais é que um lugar de encontrar as pessoas em comum, que têm objetivos em comum. E essa é a mágica, né? Você observa os princípios, você vê a mensagem, você vê a entrega e você decide se você quer estar ali. É uma escolha, né? O que facilita numa plataforma é você conectar as soluções,
todas juntas, e as soluções também já desenvolvidas dentro de princípios coerentes, né, iguais, assim, dos mesmos princípios. Então, quando nós desenvolvemos a plataforma de anúncios e aí fomos desenvolvendo os outros produtos, aqui houve uma incompreensão de como assim juntar todo mundo, né? Juntar quem deseja compartilhar, quem deseja quem tem os mesmos objetivos, quem quer comprar de uma maneira segura, quem quer contratar de uma maneira segura, quem quer vender para o cliente certo, quem quer ter bons resultados. Esse é o poder. E aí é impressionante como o princípio plataforma é o princípio da vida. Quando a gente se conecta, você se conecta, começa a mostrar, você vai encontrando outro, vai conectando, e nada mais. E aí acontece uma rede, né? Você forma a sua rede. Um ambiente construtivo, onde você tem o poder de escolha, o poder de se expressar e de agir, e tudo dentro daquilo que você acredita, né? E aí a gente já vê isso acontecendo, né? A Andressa trouxe você. Cris trouxe a Andressa, ou seja, a gente vai atraindo as pessoas que acreditam no que a gente acredita. E aí todo mundo, cada um tem seus ambientes, tem os seus lugares. Sim, e tá tudo certo, né? Sermos às vezes um pouco diferentes uns dos outros, querermos, desejarmos coisas diferentes, fazermos as coisas de uma maneira diferente. E desde que a gente compartilhe e escolha trocar também, vai fazer muito bem, né? Então, bem-vindo ao Que Acelera, bem-vindo ao Que Fechado. Vai ser uma parceria com certeza, assim, que vai trazer muita transformação para a construção civil, para dentro das casas, né? Para dentro dos imóveis comerciais, residenciais. Mas a gente tem um carinho por casa, né? Porque casa onde está a família. Tem muito significado. Tem muito significado. A gente tem um carinho por casa. Casa onde está a família, o imóvel comercial é onde está o trabalho. Então, são ambientes que precisam de cuidado, né? E a gente quer trazer isso, desenvolvendo pessoas, desenvolvendo soluções, e vai ser, sem dúvida, muito grandioso. Obrigada, Ellen. Gente, é isso. Finalizamos aqui mais um episódio do OKCast, o podcast da OK Fechado. Sejam muito bem-vindos. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e vai ficando por dentro de tudo que a gente está fazendo por aqui. Até a próxima!